Perfeito. Vamos lá, então. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. O nome completo da senhora, qual que é? É Crislaine dos Santos de Araújo. Tá, Crislaine, em relação ao Laílson, que é acusado aqui, a senhora conhece? Sim. Tá, tem parentesco com ele? Sim, ele é meu irmão. Irmão da senhora? Isso. Tá ótimo. Veja, Crislaine, a rigor, pelo que dispõe o nosso Código de Processo Penal, que é a lei que regulamenta o procedimento, a senhora não é obrigada a prestar depoimento. Sim. Entretanto, uma vez que a senhora prossiga, insista em prestar esse depoimento, a senhora presta o compromisso legal de dizer a verdade. Em Sim. consequência, pode responder até por um crime de falso testemunho. Certo? Certo. Diante disso, prosseguimos? Sim. Tá, perfeito. Em relação à presença do Laílson aqui, enquanto a senhora presta depoimento, algum problema? Não, tranquilo. Não? Tá, eu acho que, em princípio, a senhora foi questionada ali, disse que não gostaria que ele estivesse, foi isso? Não Então passou ele pode acompanhar, né? Pode Tá. sim. Eu vou iniciar aqui o oitivo e pedir então para ele retornar ao plenário daí. Tá bom? Tranquilo. Tá, então presta o compromisso legal de dizer a verdade, só para responder por um crime de falso testemunho. Quem conversa com a senhora a partir de agora é o Claudemir, que é advogado aqui do Laílson. Doutor, você tem a palavra. Obrigado, excelência. Boa tarde, Crislaine. Boa tarde. Crislaine, o Laílson, ele trabalha no quê? O Laílson, ele trabalha numa panificadora lá no centro, uma lanchonete, na verdade, e trabalha de motoboy à noite em pizzaria e restaurante. Você sabe mais ou menos quanto que ele ganha? Isso eu não sei, doutor. Não. Tá. O Laílson, ele possui carro ou moto? Não, ele possui. Na verdade, ele possui uma moto, o carro não. Sabe a moto? Que moto que é? É uma CG, acho que é 150 preta. Certo. Você conhecia a vítima Jefferson, o vulgo Pajé? Na verdade, conhecia do bairro, né? Que a gente sempre morou no mesmo bairro. Você conhecia assim do quê? De vista ou de conversar? Ou... Não, de vista, de morar no mesmo lugar, de conversar nunca. Você conhecia ele como Pajé ou como Jefferson? Sempre como pajé. Como pajé. Nem sabia que o nome dele era Jefferson, fiquei sabendo isso. E o filho dele, do Pajé, você conhecia, o Raul? Conheci também. Você soube de algum comentário lá que o Pajé era traficante de drogas, o filho dele também? Então, na verdade, isso a vila inteira comentava, né? Era comentário que rolava no bairro. Então, se ele era ou não, eu não posso afirmar, mas era o comentário que todo mundo falava. O seu irmão, ele recebeu alguma ameaça? Você ficou sabendo se ele recebeu alguma ameaça desse Pajé? Então, na verdade, eu soube depois do processo. Até então eu não sabia. Mas depois do processo eu soube algo referente a isso que rolou. Você soube o quê, particularmente? Na verdade, foi uma ameaça que ele fez no Facebook, algo parecido. Não sei a fundo, que eu não me aprofundei a saber Você disso. sabe se seu irmão tomou conhecimento dessa ameaça ou não? Não sei lhe dizer. Tá. Você sabe que seu irmão está sendo acusado aqui da morte do Pajé, né? Sim. Tá. Você sabe o motivo que estão acusando ele? Na verdade, assim, já teve uma acusação antes dessa, que foi a dessa do Raul, né? Que era filho do Pajé, que realmente a mesma pessoa que vem acusando meu irmão, que é a Vanessa, ela está novamente acusando. Eu creio que seja uma perseguição dela. Por parte do quê, eu não sei. O Laílson, ele tinha algum receio, assim, dessa vingança por parte do Pajé? Pra mim, ele nunca comentou nada. Não sei se tinha, mas ele estava até querendo ir morar na praia. Eu não sei se por conta disso. Mas pra mim, ele nunca chegou a comentar nada. Sobre a morte do Pajé, você lembra o dia que aconteceu, datas? Na verdade, data exata eu não lembro. Eu fui me aprofundar mais depois que houve a audiência, né, que meu irmão foi preso, pra gente estar relembrando exatamente o dia, o que foi que aconteceu. Eu lembro exatamente que foi numa sexta-feira, que até eu estava desempregada, não estava trabalhando, e nesse dia, por acaso, o Laílson também passou mal. Ele estava, acho que se eu não me engano, era a gripe que deu. Aí ele ficou em casa. De noite, eu tenho a total certeza que ele estava em casa. Agora, durante o dia, eu não sei porque eu não fiquei o dia todo em casa. Você sabe que horas aconteceu o fato? Não, foi ao anoitecer. Tá. Ficou sabendo desse fato através de quem? Na verdade, saiu reportagem, né? Saiu comentário na vila, porque ele era uma pessoa bem conhecida na vila, né? A senhora chegou a ver o vídeo da ação dos atiradores? Sim, vi sim. A senhora viu por onde? Eu vi na audiência que eu já tive, vi pela reportagem também, via WhatsApp também.
encaminharam para a senhora esse vídeo por WhatsApp? Sim. Se eu não me engano, eu acho que sim. Mas quem encaminhou, senhor? Não me recordo. E por que encaminharam? Também não sei, porque na verdade era uma pessoa conhecida. Esse vídeo rolou pela vila toda, né? O seu irmão tem algum apelido? Não. O seu irmão teve algum acidente de moto? Sim, teve. Você sabe me dizer quando que foi isso? Ah, exatamente a data, não lembro, mas eu acho que uns 4, 5 anos atrás. Ele teve uma fratura exposta na perna. Ele trabalhava de motoboy. Aí teve uma fratura exposta, se eu não me engano, na perna direita dele. Certo, foi hospitalizado? Sim, ficou internado, usou gaiola, tudo, ficou um bom tempo acamado. Tá. Ele tem dificuldade para andar? Sim, inclusive ele até manca de uma perna. A senhora disse que visualizou o vídeo tanto pela imprensa, né? Sim, Como em juízo aqui, quando a senhora foi ouvida, né? sim. Pediram o que para a senhora quando mostraram esse vídeo? Perguntaram para a senhora se reconhecia alguém? Perguntaram se eu reconhecia, se naquele vídeo dava pra me reconhecer meu irmão. Mas aquele vídeo é um vídeo que não dá pra ver nada. Tá. E nesse vídeo você sabe mais ou menos o que aparece nesse vídeo de pessoas? Na verdade, o que dá pra ver ali que são 3 pessoas. É só isso que aparece. Que fazem o quê? Correm. O que aparece é 3 pessoas correndo. Tá. O seu irmão teria condições de correr da forma que aparece naquele vídeo, com essa perna dele? Não. Eu creio que não. O seu irmão tinha algum desentendimento com a vítima? Que eu saiba, Ou com a não. família da vítima? Que eu saiba, não. A senhora falou sobre uma relação anterior de um outro processo, Sim. que o filho da vítima faleceu. A senhora tem conhecimento disso, né? Sim, sim. Daí a senhora falou que pode ser o quê? Uma perseguição, na verdade, da família. Porque ele até foi pra júri novamente, que nem ele tá indo agora. Só que ele foi absolvido, foi comprovado que não foi ele. E agora, novamente, ele tá indo pra júri de novo. A senhora conhece a mulher do pajé, a Vanessa? Conheço. De como? De morar no mesmo local. Que a gente sempre morou no mesmo local. O seu irmão, quando ele foi preso agora, ele estava em casa? Sim. Eu estava em casa com ele, eu e minha filha. Sem mais perguntas, Silêncio. Ministério Público, alguma pergunta? Sim, excelência. Boa tarde. Boa tarde. A primeira pergunta que eu faço para a senhora, para ser muito direto. Aquele dia, então, a senhora falou que ele permaneceu em casa com você a noite inteira, é isso? Sim. Certo. A senhora também já falou... O seu irmão, quando foi ouvido aqui na fase de juízo, ele declarou que a sua mãe mostrou para ele as ameaças que a vítima teria feito para ele via Facebook. Uhum. A sua mãe morava com vocês? Não, minha mãe mora na praia. E ela não mostrou para você essas ameaças só para ele? Ele Não, contou para você sobre essas Pra essas mim, ela ameaças? não chegou a falar nada, não comentou nada pra mim. Mas ele contou para você alguma coisa sobre Não, isso? também não. Ok. Me conta uma coisa. A senhora estava em casa também quando a senhora foi... Isso é já a versão que a senhora deu em juízo, né? Que a senhora contou que estava junto com ele o tempo todo. Sim. A senhora estava em casa quando foi feita a busca e a prisão do seu irmão, certo? Sim. A senhora lembra também que foi apreendido vários celulares na casa, certo? Sim. Dentre eles o que a senhora utilizava, certo? Sim. A senhora lembra as conversas que tem nele? Na verdade, era um celular que eu já não usava. Mas porque- que tinha... Não. Bom, eu vou mostrar Era a um senhora ce- que a senhora usava porque tinha áudios da senhora conversando. Sim, era um celular que eu já não usava há algum tempo. Mas no dia do crime tem áudios da senhora falando. Depois eu vou mostrar os áudios para a senhora. Ah, sim, tudo bem. Então a senhora usava esse celular, era um Motorola? Na verdade, não usava. Era um celular que estava estragado, ele estava quebrado. O meu Ah, celular então, de uso... Então ele tá- cria áudio sozinho, com a voz da senhora. Era um celular que eu usava há algum tempo atrás. Eu não usava mais esse celular. Pois é, aí me conta uma coisa. Nesse celular especificamente, e eu tenho aqui as conversas inteiras, inclusive os áudios, vou mostrar para os jurados, para mostrar Sim. que a senhora está mentindo, né? Tem conversa da senhora com uma pessoa chamada de irmão, ponto e vírgula, tio. Sim. Sabe quem é essa pessoa que a senhora identificava no celular com esse nome? Sim. Quem é? Meu irmão. Quem é o seu irmão? Meu irmão mais velho. Qual é o nome dele? Douglas. Douglas.
Nessa conversa, vocês falam exatamente sobre a morte do pajé no momento que fico sabendo dela. Era 10 horas da noite. Sim. E nessas conversas, entre outras coisas, você dá gargalhada, dá risada, dá felicidade. você Não, eu lembro perfeitamente dessa conversa. Troca fogos de artifício. Não. Passar o ódio, você vai me dizer se não tem. Tudo bem, eu lembro perfeitamente dessa conversa. Ele perguntou pra mim se eu sabia o que tinha Certo. acontecido. E aí? Eu falei que não sabia. Aí ele comentou dessa morte do pajé. Certo. E perguntou pra mim, Crislaine, você tá onde? Eu falei, acabei de vir na casa de uma amiga. Ah, você não tá mais em casa, então. Não, até o horário antes do acontecido eu estava. Entendi. Até o horário antes do acontecido eu estava. Depois que ele me mandou essa mensagem, eu não estava. Eu estava na casa da minha amiga, que é do lado da minha casa. Ah, certo. Aí a senhora tentou ligar pro pajé, pro seu irmão falar com ele. Não. Tem ligações do teu celular pro seu irmão também. Não, eu mandei mensagem pro meu irmão. E tentativa de ligação também. Não. Então, tá. Me disse essa voz aqui não é sua. Estão ouvindo? Essas coisas aí que você me mandou foi foguete? Laís soltou foguete. Você já lembra dessa conversa também? Não. A senhora reconhece a voz. Sim. Quer que eu passe de novo para a senhora ouvir a voz? Essas coisas aí que você me mandou foi foguete? Porque nesse momento dessa conversa, depois eu vou mostrar tudo para os Sim, jurados sim. as mentiras. A senhora recebeu essa conversa aqui, senhora. Esse áudio aqui. Mas mostra o contexto da conversa. Não, eu vou mostrar tudo Sim. para os jurados. Sim. Da senhora me interessa só se a senhora confirma que a voz é da senhora e quem era o interlocutor que a senhora falou que é seu irmão mais velho. Sim. Nossa, que bênção. Para, Deus é pai. Deus é pai. Por que a senhora ficou tão feliz com a morte do pajé? Porque era uma pessoa que talvez ele poderia fazer algum mal pro meu irmão. Ué, mas ele fez algum mal para o seu irmão uma vez? Não. Mas a senhora acabou de falar Mas que não tinha. através do que ele falava, ele poderia ter feito. Isso aqui que ele passou para você. Isso daí não foi foguete que ele soltou. Esses são os áudios que você recebeu do Sim, Ed. do meu irmão mais velho. Isso, e aí que você vem e pergunta se foi os foguetes, se o Lago soltou os foguetes com a mão. Sim, porque Porque o quê? pode ser que ele teria soltado foguete por... Não sei. Aí você fala exatamente as... Então consegui falar com isso agora. Sim. Então como é que a senhora fala que não que se estava com o acusado daquela Eu dos falei fatos? que estava na casa da minha amiga, liguei pra ele pra saber se realmente era isso que tinha acontecido. Tanto que ele não me Certo. E atendeu. por que esse irmão falou que pra ele, o Laís falou que não Tá, estava em e casa? você viu o comentário ali que ele fala que foi a polícia que No matou? primeiro momento, sim. Sim. Depois ele fala que não foi a polícia coisa nenhuma. Não, o que ele passou pra mim que foi a polícia que matou. ouvir? Pode pôr. Como? Vou botar de novo. Disse que não foi. De começo ele passou pro o primeiro áudio que ele manda. Tá. Foi a polícia que matou. Aí o interlocutor fala, pergunta pra você. Você conseguiu falar com lá? E aí você responde pra ele. Oi? Não, eu tô perguntando pra ela, porque depois eu vou mostrar pra vocês a conversa tudo certinho, no contexto bonitinho, uma atrás da outra. Porque pra mim o que importa pra ela é que ela tá tinha negado conversa, que tava em casa, eu tô mostrando pra ela que ela tá mentindo. E eu quero que Não, ela eu não, que ela não faz. estou mentindo. Eu falei que eu estava com ele ao anoitecer, até o horário do acontecido. E aí Depois esse eu fui pra... irmão responde pra você, digitadinho, dizendo eu consegui falar com ele também. Diz ele que estava num jogo de futebol. A senhora não lembra de ter visto essa Não, conversa? não. Então tá. Vou mostrar para os jurados também que tem essa conversa exatamente mostrando isso, tá bom? Yes. Eu não estou escutando. Vou botar de novo. Quando ele confirma que o pai já morreu, aí você repete, então, tomara que seja mesmo, Deus é pai. Sim. Ué, se era uma pessoa que pretendia fazer mal para minha família, eu, com toda certeza, antes que ele fizesse mal para minha família, eu desejo mal para ele. Não que eu vá fazer, mas pela minha família, sim. Eu desejava o mal para ele. Entendi.
Porque até então ele era uma pessoa criminosa, ele já foi preso várias vezes, já matou muitas pessoas, já foi preso por vários... E o seu irmão também nunca matou ninguém. Não, Mas foi acusado de várias. ele nunca matou ninguém, Ah, ele nunca foi comprovado. nunca foi acusado de matar o Acusar Felipe. é uma coisa, doutor, agora você ser comprovado que você fez é totalmente diferente. Certo, ele nunca foi acusado de matar o Raul. Ele foi acusado. Ele nunca foi acusado, condenado por tráfico de droga. Não, Ele não foi preso com tráfico de droga, com Que eu drogas. saiba, não. Ele não tá usando tornozeleira por causa disso. que eu saiba, não. Ok, então tá. Aí eu vou mostrar pros dados que você tá mentindo em relação a isso. Não, isso é pelo menos o que eu saiba. Certo. Me Tudo conta uma bem? coisa, a senhora foi testemunha do seu irmão também em algum outro processo que ele respondeu por homicídio? Eu fui chamada, mas não fui ouvida no do Raul. No do Raul, não. Não. No do Felipe. No do Felipe eu nem sei se teve acusação dele. Pelo menos o que o advogado me passou, que ele foi somente escutado, porque ele presenteou, sendo que o James já foi até pra... O seu irmão estava no local do crime, mas presenciou o que aconteceu. Ele... Oi? No caso do Felipe, o seu irmão estava na cena do crime. Não, presenciou. ele foi chamado para depoimento, para depor. Aham. E ele somente isso, tanto que o James já foi até para júri e já não tem, o Lailson não tem mais nenhum envolvimento nesse caso. Vou repetir a pergunta. A senhora foi testemunha do seu irmão nesse processo do júri? Não. Não foi. Tá. Não foi. A senhora não foi ouvida e não falou que seu irmão passou na casa da senhora e contou que tinha visto a briga do Felipe com as meninas? Não, do Felipe não. Ok, não falou isso. Ok. Entendi. O seu irmão foi numa busca e apreensão que foi feita, o seu irmão ele foi apreendido com cocaína lá em São José dos Pinhais. O seu irmão morava lá, tinha uma casa lá, o que era lá em São José dos Pinhais? Eu não sei. Desconhece? Não, disso eu não Quanto soube a tempo- respeito. Quanto tempo depois que seu irmão foi liberado aconteceu a morte do pajé? Senhor? Não de data Mais ou exatamente. menos, não- eu sei que a senhora não é muito boa de data, vamos lá. Quanto tempo do quê? Mais ou menos, ele estava preso por causa da suspeita da morte do Raul, certo ou errado? Ele estava preso do júri do Raul, Aí daí ele acabou foi sendo solto. acabou sendo absolvido no Sim. final das contas. Aí ele foi solto. Quanto tempo depois aconteceu a morte Não do... sei, doutor, não sei ele falar. Não sabe dizer. Não sei dizer. Entendi. Não sabia. A senhora falou que a testemunha número 1, que no caso a senhora sabe quem eu estou falando, né? Que é a esposa do pajé. Ah, A Vanessa. senhora falou que sempre morou na vila, que vocês conhecem desde sempre ali. Sim, Então ela conhece bem vocês. sim, Vocês sempre moraram juntos. sim. Você, o seu irmão. Sim. isso. Então posso presumir que se vocês conhecem desde sempre, desde pequenas ali, ela também conhece desde pequena o Laílson. A gente sempre morou no mesmo Vocês local. conviveram. Qual que é a Sim. distância da casa de vocês? 2 quadras. Eles moravam sempre na Laranjeira e a gente sempre na Marelândia. Ok, entendi. A senhora, quando foi ouvida na delegacia, em juízo, o juiz perguntou, a defesa pediu para a senhora olhar o vídeo, e a senhora olhou e falou assim: a depoente não reconhece o réu ou qualquer outra pessoa, que apesar da qualidade do vídeo, se fosse o réu, reconheceria. Ou seja, a senhora diz que viu e que diz que o vídeo era ruim, mas se fosse o réu, a senhora reconheceria. Eu queria que a senhora me identificasse sob que parâmetros a senhora teria, no caso, partindo do pressuposto que a senhora disse que reconheceria, para reconhecer que o Laílson era o Laílson no vídeo de uma qualidade que a senhora disse que viu. Na verdade, não que eu reconheceria, mas meu irmão manca de uma perna. Nunca que ele correria igual aqueles rapazes correm no vídeo. Isso é óbvio para quem conhece ele. Ah, é óbvio. Sim. É óbvio. Excelência, eu acho que da minha parte
Em relação a essa, eu estou satisfeito, excelência. Obrigado. No Conselho de Sentença, alguma pergunta? Não, nesse momento do acontecido, eu estava na casa da minha vizinha, que o meu irmão mais velho me mandou a mensagem. Na verdade, o horário que ele mandou a mensagem foi bem depois do horário do acontecido. Não foi exatamente no mesmo horário do acontecido. Certo? Pelos demais? Uma pergunta? Acho que só providenciar o microfone. Eu queria perguntar pedir para o promotor que ele falou que tinha um áudio em que afirmava que a vítima estava jogando futebol, alguma coisa assim. Você pode reproduzir para mim, por favor? Tá, na verdade, a senhora quer ter acesso ao áudio, é isso? Isso, para ele reproduzir, será que é possível? Tá, não, eu acho que até pode reproduzir, mas... Não, o áudio, ele responde ao áudio dela perguntando e ele responde escrito dizendo que falou com ele que ele está jogando. Daí, na verdade, pelo que o promotor está dizendo aqui, é porque assim, só para esclarecer, né, os celulares foram apreendidos e é encaminhado para o Instituto Criminalístico, eles extraem todo o conteúdo, né, o que compreende daí, enfim, arquivos de áudio, vídeo. Na minha explanação né, eu vou mostrar certinho para vocês. Eu pensei que fosse por áudio, por isso que eu perguntei. Depois, na minha fala, eu vou mostrar para o senhor certinho todo o diálogo, a sucessão das mensagens, o que tem, como responde, tudo certo. Mas, de qualquer maneira, perguntas para que a testemunha responda e não tem isso. Tá, os demais, alguma pergunta? Não? Tá, perfeito. Grislaine, preciso esclarecer um ponto aqui. O local em que a senhora disse que estava é a sua casa, é isso? O local... Por ocasião da morte aqui da vítima, né? Sim, Que é aham. a sua casa. Quem é que Sim. morava com a senhora nessa época? Eu, meu irmão e minha filha. Tá, moravam uns três, então... Só para comentar, desculpa. A resposta dele é áudio sim. Ah, se tá, quiser perfeito. eu passo, se quiser, para ver. Na verdade, a senhora era só esclarecimento ou a senhora que ouviu o áudio, é isso? Você pode colocar, tá curtinho, né? Sim. É que tá no notebook dele, mas de qualquer maneira, assim, Eu vou o áudio que eu mostrar coloquei, ele diz assim, ele estava jogando bola, né? É um áudio curto. Mas de qualquer maneira também, por ocasião dos debates, o promotor de justiça pode exibir todo o material, né? E também, se necessário for, depois da exposição do promotor da defesa, também os senhores e senhoras podem pedir à vontade, a gente pode mostrar todo o material, não tem problema. Tá certo? Mas assim, e só para finalizar aqui da minha parte, então morava a senhora, o próprio acusado, Laílson, e a filha da senhora, é isso? Minha filha, isso. Ela tem que idade? Minha filha tem 13 anos. Tá. Em que horário que a vítima foi morta? O Pajé? Não sei o horário. Tá. Como que a senhora sabe Eu sei que no... foi ao anoitecer. Tá, mas como é que a senhora sabe que no momento em que em que a vítima foi morta, a senhora estava em casa junto com o acusado? Entende o que eu quero dizer? Na verdade, o momento que eu soube da morte era ao anoitecer, que eu tinha acabado de ir para casa da minha amiga, que foi onde o meu irmão mais velho me mandou mensagem. Tá, que é o Douglas. O Douglas, isso que tá lá, irmão tio. Tá, e o Douglas mora onde? O Douglas mora em outra vila. Tá, então a senhora soube da morte do Pajé pelo Douglas, é Sim. isso? Tá, a senhora sabe dizer como é que o Douglas ficou sabendo? Por vídeo do WhatsApp, né? Que daí espalhou-se o vídeo para todo mundo. Mas qual vídeo? Esse vídeo que das câmeras de filmagem. Tá. É porque, veja, esses vídeos da câmera de filmagem, eles foram recolhidos depois pela Delegacia de Homicídios, né? Depois que chegou, enfim, a criminalística e tudo. Mas foi um vídeo que correu no mesmo dia. Entenda, só um minutinho, Cris. Vou concluir o raciocínio e daí a senhora me responde. Aham. Ele não foi de imediato, né, disponibilizado, até porque quem recolheu esses vídeos, ou melhor, quem extraiu essas cópias, né, das câmeras de segurança foi a Polícia Civil. Sim. Né, depois que a criminalística chegou, depois que foi encaminhado. E aí, quer dizer, não foi de imediato. Né, eu posso até verificar... Pela ordem, excelência. Pois não. Pela ordem. Esses vídeos foram para a imprensa direto. Foi para a imprensa, tanto que foi para WhatsApp. No momento, Ele chegou... Minutos depois do crime, esse vídeo já caiu na rede de imprensa e já foi jogando. Ele foi um vídeo que circulou muito rápido. Tá, não, é justamente esse o ponto, né? Na verdade, a disponibilização do vídeo foi no momento subsequente, ainda que tenha sido um período curto, certo? Sim. Que depois foi coletadas imagens, aí tudo bem a imprensa, o que foi noticiado. Foi a partir dessas imagens que a gente soube do acontecido. Tá, entendi. E aí, quem que encaminhou essas imagens para a senhora? Então, na verdade, a primeira imagem que me mandou, se eu não me engano, foi até uma amiga minha, a Carme. Aí depois, muita gente me mandou no WhatsApp. Tá, perfeito. E aí, quando a senhora recebeu, a senhora estava onde? Na casa da vizinha? Isso. E nesse momento, o Laílson estava onde? Então, foi aonde que eu liguei pra ele, tentei falar com ele, daí foi aonde ele falou que tava vindo tava jogando bola. Não. Mas ele...
Foi o que o meu irmão mais velho me falou, que ele estava saindo do futebol. Eu falei, eu não consegui falar com ele. Aí foi onde o Douglas falou, eu consegui, ele acabou de falar que tá saindo do futebol. Foi, até o momento que eu saí de casa, ele estava com gripe e não tinha ido trabalhar. Tá, mas Crislaine, é que veja, eu entendi aqui a narrativa da senhora, mas como eu disse, eu preciso de um esclarecimento para ser mais pontual. Sim. A senhora se recorda que a senhora foi vendo uma audiência que nós conversamos. Sim. E a senhora disse, em poucas palavras aqui, que não se recordava o dia certo da morte, mas que o réu estava em companhia da depoente em casa. Foi o que a senhora disse. Sim, até o momento que Crislaine, veja, eu vou pedir de novo para a senhora, eu vou concluir o raciocínio, eu faço a pergunta, a senhora responde. Porque se a senhora, toda vez que eu for falar, a senhora começar a falar, vira... desculpa. Aí também quando a senhora for responder, a senhora responde e a gente escuta, né? Vamos lá. Aí a senhora disse então que estava na companhia dele em casa. Não deu mais detalhes. Hoje, quando o promotor de justiça perguntou para a senhora e exibiu alguns vídeos que a senhora, pelo menos nesse momento, reconheceu que foi a senhora que encaminhou, foi encaminhado para a senhora, áudios, né? Perdão, não vídeos, áudios, a senhora disse, não, mas eu estava na casa da vizinha. Agora a senhora está me dizendo que, quando tentou ligar para ele, em verdade, ele estava jogando futebol. Então, o que a gente precisa saber aqui é o seguinte, de que horário é que horário que a senhora ficou com o Laílson, se ele saiu, ele foi para onde, e qual foi o período que a senhora ficou na sua vizinha. Porque, veja, o momento do crime aqui, na verdade, se verificar as imagens, é coisa de poucos segundos. Sim. Então, uma noite, na verdade, ele tem... Isso aconteceu vamos pensar aqui, aconteceu no dia outubro de 2021, mas vamos chutar aqui que tenha anoitecido longe, 8 horas da noite. Sim. Quer dizer, a noite até amanhecer é um período bem extenso, né? Dá para a pessoa pegar e sair de Curitiba e chegar em outro país, quem sabe, né? Sim. Então, é justamente esse o ponto. Eu preciso que a senhora esclareça aqui, se a senhora souber dizer. Se a senhora disser, eu não tenho condição de afirmar, ok, outra coisa. Não, na verdade, o horário, eu não tenho como afirmar o horário que eu saí de casa. Eu sei que foi ao anoitecer, ele estava em casa até o horário que eu saí. Até o horário que eu fui na minha colega, ele estava em casa. Depois desse horário, foi depois que o meu irmão me mandou a mensagem, o ato já tinha ocorrido. Aí eu não sei ele dizer se ele estava lá em casa até tal horário que ele me ligou, porque eu não estava em casa. Então eu não sei afirmar esse horário. Isso que eu estou lhe passando. Mas até o anoitecer, até o momento que eu saí de casa, ele estava em casa. Tá. Só o microfone aí, liga, por favor. Se o senhor assistiu o depoimento dela prestado em juízo, ela fala claramente e deixa bem claro na versão dela de que aquela noite ela estava o tempo todo com a vítima, ela tinha passado mal, que inclusive ela nem tinha ido trabalhar por causa disso. Não, eu não... Não tinha nem ido trabalhar. Não, eu não trabalhava. Eu não tinha ido trabalhar e tinha Sim, ficado, ele estava mal em que casa. ele ficou o dia Pela todo em ordem, casa. excelência, ela não estava a noite inteira em casa, não. Não ficou a noite inteira com ele. No depoimento em juízo, ela não fala que Eu não ficou. falo que estava a noite Não, inteira. ela não fala que ficou a noite inteira com ele. Ele estava com o réu no momento. Não, o senhor pode A noite voltar no inteira, meu não, depoimento que eu não falo isso, A não. noite inteira, não. Vamos lá, pessoal. Eu vou pedir a gentileza novamente, né? O propósito aqui é para que se façam perguntas, a testemunha responda e que a gente Não, mas faça se aqui... quiser voltar lá no meu depoimento, pode Crislaine, voltar. veja, é a terceira vez que eu peço a gentileza para a senhora, na próxima. Eu estou tentando ser... Tudo bem. Enfim, manter aqui o bom trato com todo mundo. Só que eu não posso a todo momento as pessoas falarem mais alto do que eu, certo? Senão vira uma grande confusão. Não é por aí que a gente tem que conversar. Então, como é a terceira vez, eu digo que vai ser a última. Eu peço que ninguém me interrompa a partir de agora. Crislaine, em relação a esse ponto, ok, a gente pode depois pegar e verificar aqui o seu depoimento e audiência, até contrastar com o que a senhora disse, a partir também dos seus registros no telefone celular, sem problema algum. Para finalizar de minha parte, a senhora respondendo ao promotor de justiça, disse que comemorou aqui a morte do pajé porque ele poderia fazer algum mal para o seu irmão ou para a sua família, certo? Sim. Tá, perfeito. Que tipo de desentendimento que o seu irmão tinha com a vítima pajé para levar a senhora a esse pensamento, essa conclusão, essa comemoração? Na verdade, não que ele tivesse algum desentendimento. Na verdade, é pelo fato da família sempre achar que meu irmão teria algo a ver com a morte do filho dele. Isso sempre eles acharam. Então, esse fato me faria sempre ter medo, pensar que a pessoa poderia fazer algum mal para o meu irmão. Somente por isso. Tá ótimo. Eu não tenho mais perguntas, Crislaine, a gente encerra por aqui. Obrigado, tá bom? Pois não, pode... Só acho que o microfone ali, por favor, também... Não, eu escuto bem ela. É só que precisa fazer o registro do áudio dela. Tá. Você tem conhecimento se o teu irmão Laílson utiliza drogas? Não, nunca usou. Nunca usou nenhum tipo de droga. Ok, pode finalizar ali, por favor, Anne?